Uma música agora que eu nunca esperava ver, cara, que vai ser do Aragorn, do Senhor dos Anéis, o homem antes do rei do PJ. Já teve música do Jon Snow, mas qual é, pô? Se você vai fazer a cópia, pelo menos agora faça o do original, né? E eu sei que não foi do PJ, mas dane-se, teve uma música do Jon Snow antes do Aragorn, que é horrível, tá? Provavelmente o melhor livro de fantasia medieval que já foi escrito, e a melhor trilogia dos filmes de todas, pô. E ainda assim, ninguém dá moral pra eles, pô. Qual é, pô? Dá pra fazer tanta coisa, pô. É tanta coisa épica que tem em Senhor dos Anéis. Mas vamos lá, pô. PJ, vai lá, cara. Me entregue o épico que é de Tolkien, ó. Vamos lá. Mas antes de qualquer coisa, como sempre, pô, se inscreve aí e... como sempre, dê like, cara, que eu agradeço. E nos comentários, quer ver qualquer coisa e qualquer vídeo, pode colocar aí nos comentários que se postar, lembra? Então, bora, mano. Acho que não vai precisar de legenda, mas vamos ver. Do grande mar para a Terra-média eu cheguei. No grande mar, Terra-média eu cheguei. Neste lugar eu ficarei. Meus herdeiros até o fim do mundo. Do grande mar para a Terra-média eu cheguei. Se eu me lembro bem, essa não é a frase que ele fala na hora que ele tá cantando quando ele vira rei? Se eu me lembro bem, é isso, né? Neste lugar eu ficarei. E meus herdeiros até o fim do mundo. Do grande mar para a Terra-média eu cheguei. Até o fim do mundo. Segurou a sua capa, poeira na estrada. Espada no frio, alma calejada. Me chama de rei, mas não sabe quem sou. Só vê a lenda no peso que eu carrego. Qual é, meu? O rei dos reis, pô. O grande rei dos homens. Ele é um pouco diferente, tá? Dos livros pro filme. Então eu vou focar mais nos filmes, porque eu acho que tem pessoas que mais viram os filmes do que dos livros. É difícil pensar nisso, mas talvez seja verdade. Mas vamos lá, mano. Pô, você está aqui pra enfrentar os mesmos erros da sua família e vai superá-los, pô. Como aqueles que vieram antes. Não, pô, você vai passar por essa fraqueza. Se a coroa foi feita pra me consumir, então talvez o melhor seja eu nunca assumir. Mas, cara, é necessário, pô. Qual é, pô? É necessária. Essa responsabilidade que você tem, pô, é um dos grandes feitos, pô. É por causa disso que a gente pôde ganhar no final. Obviamente, né? Ele ficar com esse eu não vou, isso é mais pros filmes do que pros livros, né? Nos livros ele... eu vou ser rei, é isso mesmo. Nos filmes eles tiveram que dar mais algo pra ele, né? Algo de, talvez eu não vou, não sei, não vai. Mas ainda assim, pô, você pode fazer o argumento, esse é a vontade de talvez não querer, é o que permitiu ele, né? Fugir da corrupção do anel. E também é o que fez ele se tornar um rei muito melhor do que os outros. Eu sinto o chamado que manda em mim. Eu nasci pra isso, não fujo do fim. Entre a espada e coroa eu fiz minha escolha. Se o mundo te sopra, eu viro a rocha. Porque não pode ser a verdade dos dois? Do homem só rocha. Eu vou em cada vida que ainda respira. Eu me levanto até o trono do rei. Hoje eu não sou mais um homem, hoje eu sou linha de frente. A linhagem foi quebrada, ela foi refeita. Mas no momento que tudo desmorona, se for pra cair, que seja lutando, se for pra morrer, que seja tentando, carrego nos ombros mais do que eu quis. Talvez seja o fato de um homem. O fardo de um rei, carregar o povo nas costas, pô, sempre o primeiro à frente. Comando corações quebrados, ainda confiando. Então levanto uma lâmina e digo me siga. Mesmo com medo. Olha lá, que bloqueou o fantasma. Solados. Olha lá, um dos melhores discursos dos filmes. Não será hoje. Meu mar é épico, meu, que já tem. Ô, coisa foda. Ai, por Frodo. Eu sou o herdeiro. Agora sei quem sou. Não existe mais fuga. Mesmo ele talvez o Frodo esteja morto, talvez, né, tudo que a gente fez agora já era. A gente ainda vai lutar, não? Não existe mais fuga. Só guerra e valor. Se o mundo cair, eu não vou Ele escolhe lutar. Entre a espada e o trono, eu deixo quem fui. Hoje sou tudo que a história constrói. Se o destino me chama, eu não vou negar. E foi rei por um bom tempo também. Eu não nasci pronto, me torno
meu lutar. Aham. Legal a música. Esperava um pouco mais, pô. Esperava um pouco mais do PJ, mas ainda assim foi legal, foi legal. O Aragorn, Senhor dos Anéis, cara, dava pra fazer muito mais aqui, pô, dava muito mais. Mas assim, uma das coisas que me pecou aqui, pô, a dicção da voz do PJ, eu não sei se foi o fone aqui ou qualquer outra coisa, mas tava difícil de um pouco de entender ele, sabe? Eu tive que basicamente focar bem na legenda, porque eu não tava conseguindo entender ele muito bem, cara. Mas acho que isso talvez tenha sido eu, não sei. Mas ainda assim, foda, pô, foda. Oh, cara, é a melhor trilogia dos filmes disparada, cara. Todos os filmes são perfeitos, né? Perfeitos, o mais perfeito que você pode falar, até maravilhosos, sabe? É um ou outro, cara. É um ou outro. E sim, tem que ver a versão estendida, tá? E daí que tem mais 3 horas de filme. E daí, pô, devia ter mais 3 ainda, tá? Porque faltou coisa do livro e eu quero lá, pô, como eles ousam cortar. Ai, pô. Cara, existe uma versão ainda maior desses filmes. E se um dia elas existirem, eu vou pegar, já era, pô. Eu vou pegar, porque vale a pena, pô. Cara, tudo que Game of Thrones é, pô, sabe? O J.J. R. Martin, tudo que ele criou, cara, ele copiou de um cara chamado Tolkien, sabe? Na hora que ele tava escrevendo, ele tava assim, ó. Ele tava, é assim mesmo. E quis subverter isso, obviamente, né? Ele também criou a própria história dele, e beleza, tá? Mas no final de tudo, tudo que ele é, pô, é só um dos muitos e muitos e muitos cópias de Tolkien. Não, mas não tem nada ruim, tá? O Tolkien criou o que é considerado base da fantasia medieval que a gente considera hoje em dia, tá? O cara simplesmente fez isso, tá? O cara criou uma língua, e aí, o cara, né? O jeito que ele era, ele criou uma língua. E aí ele falou, não. Eu não posso criar simplesmente uma língua, eu tenho que criar um mundo pra que existir aquela língua. E aí ele criou o mundo. Mas aí que tá, uma língua muda com tempos em tempos. Mas aí, como é que uma língua muda em tempos em tempos? Acontece guerras, acontece isso, acontece aquilo. Então, obviamente, eu tenho que mostrar isso aqui. Mas aí que tá, mas aí também tem isso, mas aí que tá. Cara, e aí que foi, sabe? Ele foi nessa avalanche contínua até que ele criou o Senhor dos Anéis. E sabe o que é incrível, cara? Ele escreveu todo o Senhor dos Anéis, tá? A porra toda. Mas aí que tá, pô. E aí que tá. Aquela versão que a gente tem hoje em dia é a versão que na hora que ele foi publicada foi a versão editada. É isso mesmo. Eles tiveram que diminuir certos pontos na hora que eles transformaram o livro de Senhor dos Anéis para 3 livros, né? A Sociedade, Duas Torres e Retorno do Rei. Eles ainda tiveram que cortar coisas ali. E além do mais, todos os outros livros que Tolkien escreveu depois disso, só foi mais e mais acrescentando. E quando ele escreveu o Silmarillion, aí que tá, cara. Aquilo lá é a versão rápida, é a versão Wikipedia do Mundo do Senhor. Porque ele nunca realmente terminou aquele livro. Foi o filho dele que pegou todas as notas que ele tinha escrevido e juntou elas e fez o livro. E aí ele publicou isso. Que até hoje, né, vamos concordar, um dos melhores filhos que já existiu, cara. Ele fez basicamente parte da vida dele, essencial da vida dele, era proteger o legado do pai dele, pô. E ele fez tudo que era necessário. Tudo quando ele estava fazendo os filmes, tinha uma voz de fundo falando, não. E esse era o filho do Tolkien, sabe? Tudo pra proteger. E ainda assim, ele falou que não ficou bom, tá? O quão bom os filmes são, não é os livros. Os livros é uma versão completamente diferente, é bem mais romântico, bem mais mitológico, você pode falar, sabe? Embora o filme seja um conto épico, ainda assim, nos livros, é bem diferente, E muitas coisas cortadas também, Porque, cara, eu lembro, cara... Eu acho que o Tolkien passou uma página inteira descrevendo uma árvore. E sim, sabe, era muito importante você entender essa árvore. Eu criei ela e tu vai entender cada ponto dela, cada falha dela, cada folha dela, tu vai entender e vai ter essa foto na tua mente, tá? No saco. Cara, se você tem uma pergunta do mundo de Tolkien, o cara escreve, ou tem uma resposta pra isso. E aí, cara, até as coisas básicas que você pode ter, tipo, nossa, e nome meio idiota, né? Montanha da Perdição, ou em inglês Mount Doom. Que nome simples. Não. Esse é um dos nomes. E aí tem um nome élfico, e aí tem um nome de anão, e aí tem explicação por causa disso, e aí tem explicação por causa daquilo. Cara, é incrível, cara. O maior épico de fantasia já criado. E tem um motivo pra isso, né? O cara criou isso pra ser a mitologia da Inglaterra, porque... né, depois de a Inglaterra ser destruída centenas de vezes por os romanos, pelos vikings, pra todo mundo, né? Todo mundo que já criou um império na Europa, não, vamos ferrar os ingleses rapidinho ali. E ele quis criar um conto disso, né? Porque, embora tenha o conto de Arthur, né, da Távola Redonda, são muitas coisas que foram perdidas, outras coisas que foram revisadas, e outras coisas que foram acrescentadas depois. Então, não é um conto que pertence a eles. Mas quando Tolkien escreveu O Senhor dos Anéis, ele criou a mitologia da Inglaterra. O que
É incrível, pô, é incrível, é incrível. É tão bom. Se você nunca assistiu O Senhor dos Anéis, por que você é um erro, tá? Por que você tá cometendo esse erro? Pelo amor de Deus, cara, vai assistir Senhor dos Anéis, versão estendida, e aí depois fala pra mim, cara, se não é uma das melhores coisas que você já assistiu na sua vida. E daí que vai demorar o dia inteiro. Um dia inteiro ainda é pouca coisa, devia ser mais. É maravilhoso, maravilhoso. Mas enfim, eu vou ficando por aqui, pô. Assista Senhor dos Anéis e falou.